quando a vida nos decepciona e quando os sonhos desaparecem, não há nada melhor do que a esperança para nos ajudar. A esperança é um maravilhoso dom de Deus, uma fonte de força e coragem em face dos severos desafios da vida. A sociedade está desesperançada. A sociedade tem sofrido. A sociedade tem cada vez mais se diluído. Tem entrado em guerra. O homem tem lutado um contra o outro. Ideologias têm separado o homem um do outro. Cada vez mais o amor ao próximo tem se diluído. Mas, quando nós olhamos avante com esperança, conseguimos ver que ainda há uma saída, conseguimos ver além. Quando nós olhamos para o céu, quando nós enxergamos Deus, nós conseguimos levantar e nos unirmos e caminharmos avante. Porque Deus transforma a tristeza em alegria. Ele levanta o abatido e dá força para caminhar. A esperança está em Cristo. Cristo é a nossa verdadeira esperança. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Antes de nós iniciarmos a mensagem de hoje, é com muita alegria que eu quero receber entre nós aqui, em nome de toda a igreja, nosso irmão Wilker Mendes, Bruna Cian. Então, tchauzinho, tá ali os nossos irmãos. Sejam bem-vindos, viu? Sejam bem-vindos, é muito bom ter vocês conosco. Temos um pedido de oração pela irmã Lenice, nós oramos no início do culto. Os nossos trabalhos continuam como de costume: terça, estudo bíblico; quarta, reunião de oração; sábado pela manhã, projeto; e domingo que vem, 18 horas, o nosso culto de adoração. É muito bom ter vocês aqui nessa manhã, muito bom mesmo. Aqueles que estão acompanhando também pela transmissão do YouTube, Facebook, vocês é muito bem-vindos aqui nessa transmissão. Hoje nós vamos iniciar essa nova série, meus irmãos, nesse mês, onde nós vamos estudar sobre esse tema esperança quando os sonhos se desfalecem. E a esperança é algo muito importante para todos os homens. Os homens sem esperança, eles não conseguem prosseguir, não conseguem enxergar nada além. E com muita frequência nós temos cada vez mais ouvido palavras falta de esperança. Elas aparecem em notas, seja de morte, seja de suicídios, em guerras, em destruições de famílias, destruições de relacionamentos, casamentos. Aparece a falta de esperança quanto ao futuro da sociedade, futuro das nações. Falta de esperança está sempre entre as conversas. Eu quero falar com vocês sobre um homem que amava o mar, um homem rude, um homem de personalidade forte, um homem expressivo, um homem que não fazia nada sem paixão. Esse homem era determinado, mas às vezes também era meio arrogante, cegamente corajoso, mas também excessivamente confiante em si mesmo. Até que um dia esse homem falhou. E apesar desse homem ter falhado, ainda o seu amigo que ele confiava morreu. Mas esse amigo, ao terceiro dia, ressuscitou. Porém, nesse intervalo, esse homem quis voltar a fazer tudo o que ele fazia antigamente. Voltou a pescar, voltar ao mar. E um certo dia, esse homem agora se depara novamente com esperança ao seu futuro. E agora, não é à toa que mais tarde, ele envia uma carta cheio de esperança,
para aqueles que necessitavam ouvir. Quem é esse homem? Quem? Pedro. Pedro, depois, esse homem cheio de esperança, motiva as pessoas a também ter esperança. Então, nesses próximos domingos, nós vamos meditar na primeira carta de Pedro. Esse mês nós vamos estudar essa carta, a primeira carta de Pedro, e eu quero desde já a encorajar você a participar conosco, para estar conosco nesses domingos, porque nós vamos nos encharcar aqui de verdadeira esperança. Qual é a verdadeira esperança? Nós vamos nos renovar através da palavra do Senhor, através da ministração do Espírito Santo aos nossos corações. Então quero convidar você a estar conosco nesse mês, nesses domingos. Você também conhece pessoas que precisam dessa esperança de Jesus. Talvez pessoas que estão com seus casamentos, famílias, o seu futuro incerto, pessoas que estão cheias de questões, que estão se afogando em problemas e não conseguem mais enxergar nenhum tipo de esperança. Também quero desafiar a convidar essas pessoas para estar conosco, ouvindo a palavra do Senhor e sendo encorajado por ela. Hoje eu quero pensar com você sobre o tema esperança além do sofrimento. Então quero convidar você, ainda sentado, a abrir sua Bíblia e nós vamos ler o primeiro capítulo da carta de Pedro, da primeira carta de Pedro, do versículo 1 ao 9. Todos encontraram? Diga amém. Diz assim: eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essa carta aos escolhidos, que vivem como estrangeiros, nas províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia. Deus o Pai os conhecia de antemão, e também os escolheu, e o Espírito os santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo, que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com o seu poder, até que então recebam a salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisam suportar muitas provações. Elas mostrarão que sua fé é autêntica, como o fogo prova e purifica o ouro. Assim, sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Embora nunca o tenham visto, vocês o amam, e ainda não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo de sua fé, a sua salvação. Amém e amém. Feche os seus olhos, vamos orar? Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, te damos graças, Senhor Jesus, por esse tempo de louvor. Também pedimos a Ti que o Senhor fale em nosso coração, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Ministra a Tua palavra aos nossos corações. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém
e amém. Nós não somos todos iguais. Não agimos de iguais maneiras quando estamos expostos a certa circunstância. Não nos vestimos iguais, temos gostos de comidas diferentes uns dos outros, estilo de músicas diferentes uns dos outros. Enfim, nós somos seres diferentes uns dos outros. Mas há uma coisa que todos nós temos em comum, que todos nós conhecemos, nós sabemos o significado da dor. Você sabe o que dói, eu sei o que dói. Nós sabemos o significado disso. E o sofrimento é uma linguagem universal, seja aonde ela estiver. Todos sabem o que é o sofrimento. Alguns expressam de diferentes formas. Uns choram, outros se calam, enfim, reagem de formas diferentes. Mas o sofrimento é uma linguagem universal que todos conhecem. E nós sabemos que desde o início Deus não nos criou para o sofrimento. A Bíblia narra essa história. A Bíblia conta esta história. A Bíblia diz que tudo que Deus fez é bom. Deus criou o homem sem dor, sem sofrimento. Não era para sofrermos. A natureza não era para entrar em caos. O homem não era para guerrear um com o outro. Não era para sentirmos nenhum tipo de dor. Mas o homem pecou. O homem caiu. E através desta queda agora entra a morte. Morte física e a morte espiritual entre Deus e o homem. E com isso entra também todo tipo de sofrimento e dores. As consequências do pecado ali Deus já decretou. Quando disse para o homem que agora ele iria trabalhar, iria se cansar, iria doer as mãos, iria doer o corpo. E também outros tipos de sofrimento, de angústias. A partir dali, irmão virou contra irmão e matou o seu próprio irmão. A partir dali, a mulher começou a sentir dores. Mas Deus fez uma promessa também ali. E disse que nasceria um homem que viria da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. E esse povo agora, escolhido por Deus, começa uma busca. E essa busca agora de reconciliação com Deus está no centro da história, que é na cruz do Calvário. E agora nós demos uma resposta a essa cruz. E Deus nos regenerou e nos reconciliou com Ele. Mas ainda não acabou as dores. Nós vivemos essa nova vida, uma nova vida com dor e ainda com sofrimento. A igreja passa por sofrimento. A igreja passa por dores. Se há algum tipo de evangelho que ensina algo diferente disso, não é o evangelho. Porque a Bíblia diz que nós passaríamos por sofrimento. E agora nós estamos nesse papel na história. Mas haverá um dia que Deus irá cessar toda a dor. Quando Ele irá restaurar de novo aquilo que Ele havia projetado para o homem lá no início, no Éden. Onde não haverá mais dor, nem sofrimento, nem choro. A Bíblia conta esta história. Todo o contexto dessa carta de Pedro gira em torno do sofrimento. Na introdução da carta, ela já nos deixa claro, ou pelo menos uma causa do sofrimento dessas pessoas que receberiam essa carta. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus. Os eleitos estavam passando por sofrimento. Aos eleitos de Deus, que são forasteiros da dispersão. Dispersão vem do grego diáspora, que significa dispersos. Eles foram dispersos. Os leitores originais de Pedro estão passando por um tempo de prova. Por que essa prova? Prova de perseguição. Tais perseguições eram geradas por calúnias, perca de bens, aprisionamento, levantes das pessoas, às vezes levava à morte, ou então o próprio império era contra eles. O fato de alguém se declarar cristão naquela época
já era um motivo de retaliações. Ainda mais, conforme alguns estudiosos dizem, que essa primeira carta foi enviada após quando Nero colocou fogo em Roma, e nós sabemos que a culpa que o próprio Nero colocou foi nos judeus, e principalmente nos cristãos. Então, se denominar ou se identificar como cristão naquele tempo, você sofria diversas retaliações. Você perdia seus bens, as pessoas te perseguiam. Se você vendia alguma coisa, ninguém mais comprava nada de você. Se você não jurasse fidelidade a César, você era preso. Se você não jurasse fidelidade ao império, você era perseguido e preso. Ou às vezes até a morte. E por causa disso, muitos deles então ficaram dispersos. Largaram tudo para trás, largaram casa, amigos, famílias e fugiram. Foram dispersados. E tem algumas coisas aqui que nós precisamos entender, que o apóstolo Pedro nos mostra nesse texto que nós lemos, e temos que destacar isso, algo sobre o sofrimento. A primeira coisa que é difícil de nós entendermos, que nós não queremos entender muitas vezes, eu e você, se nós formos sinceros consigo mesmo, nós relutamos contra o sofrimento. Mas o apóstolo Pedro nos diz que o sofrimento é necessário. Fala a verdade, é difícil isso. Entender que o sofrimento é necessário. Ele disse: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Se necessário, vocês vão sofrer. Pedro usa o termo aqui, se necessário, indicando que há ocasiões especiais em que Deus sabe que nós precisamos passar por provações. Deus sabe. Às vezes nós não queremos, nós relutamos contra o sofrimento, mas Deus sabe que nós devemos e precisamos passar por provações. Por vezes, as provações nos disciplinam quando nós desobedecemos à vontade de Deus. Salmo 119, 67 diz: antes de me disciplinares, eu vivia desviado. Agora, porém, sigo a tua palavra de perto. Às vezes Deus nos disciplina, porque nós desobedecemos, e a própria desobediência gera consequências, e isso é uma forma de provação. Em outras, as provações é necessário porque prepara-nos para o crescimento espiritual. As provações são necessárias porque ainda nos guarda de pecar. 2 Coríntios, capítulo 12, a história do espinho na carne que foi colocado em Paulo. E Paulo diz que orou 3 vezes para que aquele espinho fosse removido. E nada aconteceu. Pelo contrário, Deus diz que era preciso aquele espinho na carne de Paulo, pois o poder de Deus iria se aperfeiçoar na fraqueza de Paulo. As provações geram em nós crescimento, as provações geram em nós amadurecimento espiritual. E quando nós queremos relutar contra alguns tipos de provações, contra as provações, nós não crescemos nessa jornada, nós não nos tornamos maduros na fé nessa caminhada, nós não adquirimos experiência de ter Deus presente conosco. Então, é necessário por diversas vezes passarmos por provações, e nem sempre se sabe qual dessas necessidades vai ser suprida. Muitas vezes nós não vamos ficar sabendo, muitas vezes nós vamos orar e não vamos ter a resposta. Quais dessas necessidades? Nós vemos Jó perguntou pelo menos 16 vezes a Deus: por que, Deus? Por que está acontecendo isso? Por que não me mata de uma vez? Por que não me matou no ventre? Por quê? Por quê? Por quê? E qual foi a resposta de Deus a Jó? Nenhuma. Pelo contrário, Deus responde fazendo perguntas: onde tu estavas, Jó?
Onde tu estavas quando eu colocava o firmamento no céu? Onde tu estavas quando eu colocava limite nos mares? E acaba-se o livro de Jó, você não vê Deus respondendo. Às vezes, Deus não vai responder. Mas, Deus, Ele nos faz passar, podemos estar diante de tantos esses sofrimentos, passar por tantos sofrimentos. Uma coisa é fato, nós podemos estar certos de que Deus sabe o que faz, e Ele faz sempre o melhor. E nós não queremos, mas Deus sabe o que é melhor para nós, seja na questão de crescimento espiritual, ou seja na questão de correção, de obediência. Deus sabe o que é melhor. Mas além de ser necessário, é variado. Ele vem de várias formas. Não basta uma só, não basta duas só, não basta de uma forma só. Ele vem de todo jeito, as provações. Quando você pensa que está melhorando de um lado, de repente o negócio entorta o caldo de outro. Fala a verdade. E está ajustando a família, de repente, no emprego. E no emprego, nossa, está tudo bem, está tudo certo, de repente você vai fazer um exame, está lá alguma coisa que você não queria. É de todos os lados, é variado. Disse assim, se necessário, sejais contristados por várias provações. Pedro usa o termo várias, que significa variados, versicolores ou multiformes, de várias maneiras. Não se deve imaginar que pelo fato de termos vencido um tipo de provação, automaticamente venceremos todas, porque elas vêm de diferentes formas. E Deus ajusta as provações segundo as nossas forças e segundo as nossas necessidades. Deus não nos dá a provação que nós não possamos suportar. Deus conhece, Deus sabe, e Ele envia de diversas formas. Deus ajusta a aprovação a nós, pensa bem. Deus ajusta, manda na medida certa. Ele manda, uma hora chega, mas vem de uma forma que nós possamos suportar. Mas a terceira coisa, que além de ser necessário, ser de várias formas, é doloroso. A provação é dolorosa. Ela dói. Ela nos pressiona. Ela dói na alma. Principalmente quando nós fazemos essa série de questões, de perguntas. Por quê? Eu tenho te servido. Eu sou desde criança. Mas eu estou começando agora. Como é que pode um negócio desse? Eu virei crente, não prometeram esse negócio para mim. Prometeram totalmente ao contrário. E está doendo. Ela é necessária, ela é variada e ela é dolorosa. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados. Pedro não sugere aqui uma atitude de indiferença às provações. Sabe aquele negócio de ser indiferente? O cara está numa provação. E aí, irmão, está tudo bem? Glória a Deus, por dentro tá. Deus não dá, o apóstolo Pedro não, ele fala assim, não, você vai ficar triste mesmo. E Deus sabe que você vai ficar triste. Sejais contristados. Pedro não sugere essa atitude de indiferença em relação às provações. Por isso, se nós agirmos dessa forma, é falsidade. É falsidade. De acordo com o apóstolo, as provações nos deixam contristados. O significado da palavra se refere a sentir dor, ou então sentir uma tristeza profunda. É a mesma palavra usada em Mateus capítulo 26, versículo 37, aonde Jesus, nós falamos semana passada, assumiu as suas emoções também, e a sua alma estava profundamente triste. Nós não podemos ser indiferentes também. Nós não podemos gostar, certo? Isso não é masoquismo. Mas também não podemos ser indiferentes à dor.
Negar que as provações são dolorosas só torna ainda mais piores. O cristão deve aceitar o fato que enfrenta dificuldades da vida e não colocar uma fachada de coragem, de super crente. Não, a Bíblia diz que essas dores, que esses sofrimentos iria trazer em nós dor. Iria trazer em nós dor. Diante desse fato, desses 3 fatos de sofrimento, que ele é necessário, que ele é doloroso, que ele é variado, quais são as perguntas que fica para nós nessa manhã? Como então, podemos então ter esperança em tempos de sofrimento? Pastor, você falou para mim que é necessário a gente sofrer. Que além de ser necessário, nós sofremos de várias maneiras. E que o próprio sofrimento é doloroso. Como que eu vou ter esperança nisso? Você só falou de dor. Você só falou de sofrer. Como que eu vou ter esperança nessas coisas? Se o sofrimento é inevitável, se nós temos que passar, ele causa dor, como então ter esperança vivendo em tempos de sofrimento? É isso que o apóstolo Pedro nos dá algumas razões para mantermos a esperança em Cristo Jesus. Quero pensar com vocês hoje em 3 motivos para termos a esperança, para nós levarmos para casa hoje e refletirmos durante a semana, quando as dores vier, quando o sofrimento vier, quando nesse momento talvez você esteja sofrendo, não consegue viver nenhum tipo de esperança. O que eu devo colocar em prática? A primeira coisa que nós temos, nós sabemos e devemos colocar isso em prática, é que nós temos uma esperança viva. O brasileiro diz: a esperança é a última que morre. A nossa esperança morreu para ressuscitar ao 3º dia e nunca mais irá morrer. O nosso Senhor Jesus. A nossa esperança é viva. O apóstolo Pedro diz: olha, vocês estão passando por esse tipo de sofrimento, vocês estão enfrentando perseguição. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, e agora que Jesus ressuscitou, agora que Jesus está vivo, nós temos uma viva esperança, o nosso Jesus Cristo. O que Pedro está dizendo àquele povo, que estava sofrendo, perdendo tudo, passando por perseguição, e diz a nós tão difíceis quanto possam ser algumas páginas da vida, o livro ainda não chegou ao fim, não terminou, não acabou, o capítulo ainda não está completo, até que nós cheguemos então face a face de Jesus, virmos Jesus a esse encontro final com o autor da história. Nada saiu fora do controle de Deus, e nós estamos caminhando na história, passando dor, passando sofrimento, passando coisas que nós não queremos, mas nós estamos caminhando na história que Jesus escreveu aos eleitos de Deus. Amém? E eu concordo com o que disse James Gray. Ele disse: quem se importa com a jornada quando a estrada nos leva para casa? Nós estamos nessa história, caminhando nessa jornada, nessa estrada, sabendo que nós estamos retornando para a nossa casa. Aonde é a nossa casa? A nossa casa é onde Deus está, aonde teremos a plena presença de Deus. O que, se a gente começar agora a pensar dessa forma, dói. Sofrer quer? Não. Relutamos contra o sofrimento? Sim. Adianta esconder? Não. Mas, quem se importa com a jornada? Quando a estrada nos leva para casa? Para aqueles que não conhecem Deus,
esperança é apenas uma fantasia mental, um desejo a ser realizado. Ou então, positivismo, declare. Esperança é isso para algumas pessoas. Mas para aqueles que foram regenerados, que se tornaram parte da família de Deus, isto é uma promessa através da ressurreição de Cristo. Você tem uma promessa, eu tenho uma promessa, e essa promessa foi declarada quando Cristo ressuscitou. Nós temos uma viva esperança. Pode doer, pode sofrer, mas um dia irá se acabar. Aí você vai me dizer, irá se acabar para todos, concordo, mas sofrimento para alguns irá ainda dobrar, multiplicar, mas para aqueles que foram regenerados em Cristo Jesus, irá cessar, para nunca mais voltar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a situação pela qual talvez você esteja passando, ou ainda vai passar, não é o fim da história, é apenas o caminho que está nos levando a um destino certo. O sofrimento nos leva a um destino certo, ele nos leva para Deus. Mas a segunda verdade, para nós colocarmos em prática, que nós devemos ter esperança, é porque nós temos uma herança permanente. O apóstolo Pedro diz, agora nós temos uma viva esperança. E também temos uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Guardada. Você já guardou algo que você recebeu, talvez, de sua família, de seus pais, seus avós, está lá bem guardado? Aquilo não tem, às vezes, nem valor para algumas pessoas, mas você sabe o valor daquilo que tem para você? Deus guardou essa herança permanente a nós. Para muitas pessoas não tem valor. Para muitas pessoas vivem de forma, até pessoas que fazem parte de alguma igreja, vivem de forma desvalorizando isso que Deus guardou. Mas para aqueles que creem na promessa, que vivem essa viva esperança, está guardada a nós. Então nós podemos regozijarmos no sofrimento, pois nós temos essa herança permanente. Os eleitos de Deus, remidos pelo sangue de Jesus, têm a promessa dessa herança gloriosa. E por isso que nós caminhamos na terra com os olhos no céu. É por isso que nós estamos com os pés na terra, mas sempre enxergando Canaã, o outro lado do Jordão. É por isso que nós vivemos de forma, sendo que a nossa morada não é aqui, mas é com Deus, porque aqui tudo passa, aqui se deteriora, aqui é passageiro, mas lá, do outro lado do Jordão, lá é uma terra imperecível, que permanece e permanecerá para sempre. As pessoas, meus irmãos, estão preocupadas, estão totalmente sem nenhum tipo de esperança, preocupadas com a guerra. Nós cristãos, nós devemos nos comover também com tudo o que está acontecendo, com todos os tipos de guerras que têm acontecido. Essa semana saiu uma notícia onde mulheres ucranianas estão sendo estrupadas antes de matarem elas. E nós, como cristãos, isso deve doer em nós, deve comover-nos. Mas, como diz a canção do Palavra Antiga, ele diz, hoje tem guerra, amanhã também. Nós oramos pela paz, mas hoje tem guerra, amanhã também. O mundo está em guerra desde que o homem caiu. Hoje tem guerra, amanhã irá ter também. O mundo está em guerra de variadas formas. Guerras nos lares, guerras entre famílias, guerra entre pessoas, guerras consigo mesmo, com seus sentimentos, guerras ideológicas, guerras que não param, nunca parou.
Por isso o mundo vive em total desesperança. Mas nós caminhamos com os pés na terra e com os olhos no céu. Nós caminhamos com o pé na terra e com os olhos em Canaã, aonde a promessa da herança é permanente, aonde não haverá mais dor, nem tristeza, nem choro, nem separação. O nosso lugar é com Deus. Por isso que aqui não tem nada que enche o nosso coração. Por isso que aqui nada nos satisfaz. Por quê? Porque o nosso lugar não é aqui. Só vai ser aqui quando Deus estiver em sua plenitude aqui. Aí sim. Mas o terceiro motivo para encerrarmos, nós temos a divina proteção. Por que nós devemos ter esperança? Porque nós temos a proteção de Deus. Deus está sempre conosco. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege. Vocês estão passando por sofrimento, vocês estão sendo perseguidos, vocês perderam tudo, deixaram tudo para trás, mas Deus os protege com seu poder, até que vocês recebam essa salvação, a plenitude, entre o início da jornada e até a fechadura da porta do céu. Nós somos protegidos pelo maior sistema de segurança, o poder de Deus. Não há forma de nós nos perdermos nesse processo de sofrimento. Não há forma de nós nos perdermos no sofrimento, nem a dor, nem a calamidade, nem a decepção. Não importa o tipo de destruição, a nossa salvação está seguramente na mão de Deus, na mão de nosso Jesus Cristo. Como Jesus disse: ninguém pode arrebatar as minhas ovelhas das minhas mãos. Ninguém pode nos tirar das mãos de Deus. Ninguém pode nos tirar das mãos de Jesus. Jesus chama e nós, como ovelhas, ouvimos o chamado de Deus. Ninguém pode nos roubar da mão dele. Por isso o apóstolo Pedro diz: olha, ele protege vocês. É Ele quem guarda vocês. Se dependesse de vocês, vocês seriam desviados. Vocês se perderiam, vocês voltariam atrás. Mas vocês prosseguem dessa forma, abrindo mão de tudo. Não é porque você é bom, não é porque você consegue, mas é porque Deus está protegendo vocês. A nossa salvação está em Deus. A nossa salvação veio por meio de Deus, manifestada no amor, na pessoa de Jesus, e ainda a nossa salvação está protegida e guardada em Deus. Quem pode então, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Ninguém. James Moffat disse: Deus coloca entre nós e entre todas ameaças de esperança, a proteção. A proteção é inteira, ela é completa, e ela também vem diretamente de Deus. Você pode me perguntar nessa manhã: como então eu posso ter essa esperança? Como que eu posso receber essa esperança? Já quero deixar claro que essa esperança não é uma esperança que você não vai ter mais dores. Que essa esperança não é uma esperança que você não vai ter mais sofrimento. Pelo contrário. Pelo contrário. Quando nós obedecemos essa palavra, eu falo para você que o sofrimento intensifica. Nós passamos por mais diversas coisas. E aí você me pergunta: como que eu posso então ter essa esperança de meio do sofrimento, prosseguir, seguir, sabendo que a minha esperança é viva, que eu tenho a proteção de Deus e que eu tenho essa herança imperecível e permanente? Eu te digo: entregue sua vida a Cristo Jesus. Entregue sua vida a Cristo Jesus, porque Ele é a esperança para todos. Ele é a viva esperança.
Ele entrou na história e morreu por nós. Quando pessoas estavam totalmente sem esperança, os discípulos caminhando de volta para Emaús, Pedro voltando a pescar e levando os outros, totalmente sem esperança. De repente aparece esse homem, vivo, ressurreto, a viva esperança. Ele morreu por mim e por você, para perdoar os nossos pecados. Se entregou na cruz por nós. Foi chicoteado. A coroa de espinhos foi pregado. Um Deus santo, que não precisava, veio até nós. E veio ao nosso encontro. Para que agora, a nossa esperança não seja apenas uma filosofia de vida, ou que seja apenas algo mental, ou seja apenas positivismo. Ele morreu por nós e ressuscitou para que nós possamos ter uma esperança viva. Viva! Entregue sua vida a Ele. Eu quero orar com você nessa manhã. Pedir a Deus que Ele nos faça entender que Ele está sempre presente conosco. Pedir a Deus que Ele nos faça entender que, indiferente das dores e do sofrimento, nós temos companhia, o nosso Senhor Jesus. Mesmo que passamos por várias maneiras de sofrimento, eu quero pedir a Deus que Ele mantenha a nossa fé, a nossa esperança viva. E talvez você nessa manhã presente, ou através do online, eu preciso lhe dizer, você não precisa de muitas esperanças, você precisa de apenas uma, e essa esperança se chama Jesus Cristo. Só ela nos basta. Ela é nossa esperança. Entregue sua vida a Ele. Ele morreu por nós. Sofrimentos todos passam. Todos passam. Sejam, independente de religiões, todos passam pelo sofrimento. A diferença é de quem nós estamos passando, na companhia de quem nós estamos passando sofrimento. Aí está a grande diferença. Entregue sua vida a Ele, e isso não é que você não vai mais passar por nada, mas isso é que você vai estar sempre na companhia de Jesus Cristo, independente do sofrimento. Eu quero convidar você nessa manhã a fechar os seus olhos. Talvez você que tem sofrido por vários anos ou por pouco tempo e não tem enxergado nenhum tipo de saída, eu quero orar com você para que Deus venha encher seu coração de esperança, de alegria, de paz. Talvez você tenha questionado Deus, e nós fazemos isso, mas Deus está presente para ouvir os nossos questionamentos, e muitas vezes nós não vamos ter a resposta, mas eu quero que você saiba que você tem permanente presença de Deus, e assim você vai seguir. Eu quero orar com você nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Pai, por essa palavra que nos ensina